O brilho do salão parecia ter sido desenhado para intimidar. As luzes das enormes luminárias de cristal se quebravam em 1000 reflexos sobre o piso de porcelana polida, como se o chão fosse um lago congelado. Na área VIP, as mesas eram baixas, elegantes, com toalhas claras e taças finas. Garçons de luvas impecáveis passavam com bandejas de champanhe e canapés, sem fazer barulho, como se até os passos tivessem sido treinados. Homens de smoking e mulheres de vestido longo conversavam em murmúrios seguros, daquele tipo de conversa que não tem urgência, porque a vida ali parecia sempre resolvida. Do outro lado do salão, as mesas do torneio de xadrez estavam em pausa. Algumas peças ainda estavam no lugar, outras haviam sido recolhidas, e no ar havia um restinho de tensão guardada, como fumaça de algo que ainda não terminou. Foi nesse intervalo que Mariana entrou. Ou melhor, ela apareceu, como alguém que atravessa uma porta grande demais para o próprio corpo. Ela usava um casaco velho, gasto nos cotovelos, com marcas de chuva e poeira. As unhas tinham sujeira que não era descuido, era sobrevivência. As mãos estavam rachadas, com cortes finos que doíam só de existir. Nas costas, uma mochila antiga, deformada pelo tempo, com zíper que já não fechava direito. Ela respirou fundo, devagar, tentando não chamar atenção. Os olhos buscavam um ponto de apoio. Encontraram uma cadeira vazia na área VIP, perto de uma mesa especial, onde havia um tabuleiro de mármore branco e preto, e peças translúcidas que pareciam cristal, com base de veludo. Era como se aquilo não fosse um jogo, fosse uma joia. Mariana não pegou nada, não pediu nada, não falou com ninguém. Só sentou, com cuidado, como se a cadeira pudesse quebrar com o peso da vergonha. E então estendeu a mão devagar e tocou apenas a borda do tabuleiro de mármore. O contato foi frio. Um frio limpo. Um frio que, por um segundo, lembrou lençóis de algodão, perfume no ar, uma casa onde a porta fechava sem barulho, um armário com roupas dobradas. Ela engoliu em seco e puxou o braço de volta, como se o gesto fosse proibido. Mas no salão, tudo o que é diferente chama atenção. E o silêncio de Mariana, naquele lugar, era barulhento. Um grupo próximo percebeu. Uma mulher com joias no pescoço arqueou as sobrancelhas. Um homem de terno ajeitou a gravata. Uma risada curta escapou de alguém, como quem vê uma cena que não deveria existir. Um celular foi levantado discretamente, já pronto para gravar. E então a presença que realmente controlava o ar do lugar se aproximou. O Sheikh Yous Rahman não precisava correr. Ele não precisava se apressar. A confiança dele vinha antes do corpo. Ele usava uma túnica árabe longa, impecável, e no pulso havia um relógio de ouro que brilhava sob o cristal das luminárias. No dedo indicador, um anel com rubi, vermelho como uma ameaça. Ele parou ao lado da mesa, olhou Mariana como quem olha um objeto fora do lugar, e a voz dele saiu firme, alta o suficiente para todo mundo ouvir, baixa o suficiente para parecer apenas uma constatação elegante. Olhem para ela. Acha que pode sentar entre nós alguém assim jogando xadrez? O salão inteiro reagiu como um corpo só. Cabeças viraram. Taças pararam no meio do caminho. Garçons congelaram, bandejas suspensas. O torneio estava em pausa, mas naquele momento parecia que o intervalo tinha virado espetáculo. Mariana tentou levantar. A ideia era simples: sair rápido, desaparecer. Só que o corpo dela não obedecia na mesma velocidade. A perna demorou, como se a humilhação fosse peso extra. Quando ela empurrou a cadeira, o pé da cadeira raspou o porcelanato e fez um som alto, seco, que cortou o ar. O tipo de som que faz a vergonha aumentar de tamanho. 2 seguranças, de uniforme preto e rádio preso na cintura, começaram a se aproximar com passos lentos e exatos. Eles não corriam. Não precisavam. A saída parecia mais distante do que antes. Um deles olhou para a porta, como se já calculasse o caminho. O outro olhou para Mariana como quem decide se ela é risco ou apenas incômodo. Mariana sentiu a garganta apertar. Mesmo assim, conseguiu falar, com a voz baixa, quase falhando. Eu só queria ver o torneio. Só isso. Yous inclinou a cabeça,
como se estivesse ouvindo uma criança inventar uma desculpa. Ele sorriu de lado, um sorriso pequeno, afiado. Ver o torneio? Você sabe o que é xadrez? Você nem deve ter visto um tabuleiro de verdade na vida. A risada que veio do público não foi uma gargalhada aberta. Foi pior. Foi aquela risada de quem se acha superior, de quem ri sem sujar as mãos. Mariana sentiu o rosto quente. O coração bateu forte. A mão dela foi instintivamente até a alça da mochila, como se a mochila pudesse protegê-la. Dentro dela havia tão pouco e, mesmo assim, era tudo. Um conjunto de roupas reserva, dobradas com cuidado, meia garrafa de água, um livro sem capa, com páginas amassadas, e uma caixa vazia de remédio de pressão, que ela não conseguia comprar porque a receita tinha vencido e a vida dela também parecia vencida. O gerente do hotel apareceu com um sorriso nervoso, tentando manter o controle que o luxo exige. Senhor Hamann, podemos resolver discretamente. Yos levantou a mão, sem olhar para o gerente. Um gesto simples, o tipo de gesto que manda mais do que grito. Os seguranças pararam, e ele se virou um pouco para o público, como quem percebe que pode transformar uma humilhação em show. Vamos fazer algo melhor. Ele olhou de volta para Mariana. Você disse que queria ver o torneio. Então me diga, você sabe jogar? Mariana ficou quieta por um segundo. O silêncio dela não era falta de resposta. Era uma luta interna. Era o peso de anos. Era a lembrança de alguém dizendo que aquilo não dava futuro. Era o medo de ser esmagada ali mesmo, no meio de gente que parecia nunca ter perdido nada. Eu sei. A voz saiu rouca. O público reagiu com novo deboche. A mulher do celular aproximou mais a câmera. Um homem murmurou: ela vai passar vergonha. Yos abriu os braços, como apresentador. Ótimo. Então vamos ver. Você vai jogar comigo. Aqui. Agora. Na frente de todo mundo. Mariana sentiu o estômago virar. O tabuleiro de mármore parecia pesado demais para a vida dela. As peças de cristal brilhavam como se fossem caras demais para ela tocar. Mas, por trás do medo, uma coisa antiga se mexeu. Algo que não era luxo. Era instinto. Era memória. Yos continuou, e a voz dele ficou ainda mais doce, o que deixava tudo mais perigoso. Se você ganhar, eu te dou uma casa. Escritura, chave, tudo no seu nome. Uma casa de verdade. Ele apontou para o público. E todos vocês vão testemunhar. Um murmúrio atravessou o salão. Alguns riram, como se fosse piada. Outros prenderam o ar, como se fosse loucura. E se você perder? Yos se aproximou um pouco mais, o brilho do rubi quase tocando os olhos de Mariana. Você vai admitir aqui, na frente de todo mundo, que mentiu. E vai prometer que nunca mais volta. Mariana olhou para as próprias mãos, rachadas, tremendo. Olhou para o tabuleiro. E por um instante não viu mármore, não viu cristal, não viu o brilho do salão. Viu um tabuleiro simples de madeira em uma mesa antiga. Viu um pai sorrindo, orgulhoso, dizendo: pensa antes de mexer. E quando mexer, mexe com coragem. Ela ergueu o rosto. E se eu ganhar, você cumpre. Na frente de todo mundo. Yos soltou uma risada curta, como quem já decidiu o final. Você não vai ganhar. Ele sentou primeiro, com a tranquilidade de quem sempre senta onde quer. Pegou as peças brancas. Eu fico com as brancas. Assim fica mais justo. A frase parecia generosa, mas era veneno. Era como dizer: eu te dou até vantagem e ainda assim você cai. Mariana sentou do outro lado, com as pretas. Os seguranças ficaram por perto, como um muro. O gerente do hotel ficou parado, sem saber se respirava. Os garçons tinham parado completamente. O champanhe agora era detalhe. O salão inteiro tinha virado uma arena. Comece, disse Yos, encostando as costas na cadeira como se estivesse em casa. Mariana levou o peão do centro para frente. Um lance simples. Um lance que qualquer iniciante faria. O público riu. Olha, ela sabe empurrar o peão. Alguém comentou. Yos espelhou o movimento com desdém.
Enquanto fazia o lance, ele conversou com o homem ao lado, como se o jogo não merecesse atenção. Você viu a cobertura da revista ontem? Ele disse, rindo. Mariana não respondeu nada. Ela não olhou para ninguém, só para o tabuleiro. O coração dela batia forte, mas o olhar começou a ficar firme. Ela desenvolveu uma peça, depois outra, com precisão contida. As mãos tremiam menos quando tocavam as peças do que quando seguravam a mochila. Era como se o tabuleiro fosse o único lugar onde o corpo dela ainda lembrava como ter controle. Yos começou com uma abertura clássica, um padrão elegante, conhecido. E, no exato momento em que ele organizou as peças como se estivesse desenhando a própria vitória, Mariana sentiu a memória acender. Ela já tinha visto aquilo centenas de vezes, não em um salão de luxo, mas em folhas de papel rabiscadas. Em uma biblioteca pública, nas segundas-feiras em que o abrigo fechava e ela precisava de um lugar para existir sem ser expulsa. Ela desenhava o tabuleiro em folhas brancas, quadrado por quadrado, e fazia as peças com moedas, tampinhas, o que tivesse. E ali, na mesa fria da biblioteca, ela repetia sequências até a cabeça doer, porque era o único jeito de não enlouquecer com o resto. A lembrança puxou outra. Mariana tinha tido uma vida boa. Um trabalho em um escritório claro, café quente, roupas limpas, perfume leve no pulso. Tinha uma casa. Tinha planos. Tinha uma cama com lençóis que cheiravam a sabão. E antes disso, bem antes disso, tinha sido xadrez. Aos 12 anos, campeã estadual. Aos 15, destaque nacional. Aos 18, um convite para treinar com um mestre internacional. O pai tinha vibrado como se fosse gol em final. Você nasceu para isso, ele dizia. Quando ele morreu, a casa ficou sem voz. A mãe, esmagada pelas contas e pelo medo, pegou os troféus e guardou como se fossem poeira. Xadrez não paga aluguel, ela repetia. Mariana engoliu o sonho, colocou terno no corpo, como quem veste outra pele. Até o dia em que o marido planejou tudo com calma, como jogador cruel. Conta conjunta, investimento seguro, carro no nome dela, joias da mãe emprestadas. Um documento de casamento que depois ela descobriu ser falso, como se até o amor tivesse sido papel. Ele desapareceu. O dinheiro evaporou. A casa, no nome dela, virou prisão e vergonha. Ela foi despejada. Perdeu amigos, perdeu emprego, perdeu o chão. Entrou em uma depressão silenciosa que não tinha luz de cristal, só escuro. E quando percebeu, estava na rua, com uma mochila e uma caixa vazia de remédio que não conseguia comprar. No tabuleiro, o presente voltou com força. Yos fez um lance agressivo, tentando dominar rápido. Mariana respondeu com uma defesa sólida, clássica. Não era improviso. Era conhecimento. Era base. Yos parou por meio segundo. Franziu a testa. A primeira rachadura na arrogância apareceu ali, pequena. Onde você aprendeu isso? Ele perguntou, tentando manter o tom de superioridade. Mariana não respondeu. Só fez o próximo lance. Rápido. Lipo, um homem de óculos, mais afastado, começou a se inclinar para ver melhor. Um outro, de blazer cinza, cruzou os braços e apertou os lábios, como quem reconhece algo. Os risos diminuíram. O círculo de pessoas ao redor da mesa ficou mais apertado. Yos endireitou o corpo. Agora ele olhava de verdade. Interessante, ele disse, mas não soou como elogio. Soou como alerta. Mariana continuou. Ela trocou uma peça de forma calculada. Criou uma pequena pressão. Deu a sensação de que o jogo estava igual, mas por baixo ela estava desenhando um caminho. O homem de óculos murmurou para alguém ao lado. Ela está atacando o ponto fraco. Não é lance de amador. Yos ouviu. O rosto dele ficou duro. A boca dele perdeu o sorriso. Então Mariana fez o lance que mudou tudo. Um sacrifício de cavalo. Ela entregou uma peça de propósito. As mãos dela não tremeram. Ela deixou o cavalo ser capturado como quem coloca uma pedra no caminho do outro. O salão soltou um ó baixo, coletivo. Yos piscou, confuso por um instante. Você acabou de dar uma peça, ele disse, quase rindo, tentando recuperar a vantagem social. Mariana levantou os olhos. Pela primeira vez, encarou o rosto dele. Não havia medo.
Havia presença. Eu sei. Yos pegou a peça, mas o gesto dele não foi tão seguro quanto antes. Por quê? Ao capturar, ele abriu o próprio rei. Uma abertura pequena. Suficiente. Mariana avançou a dama. Cheque. A palavra saiu simples. Sem grito, mas caiu no salão como martelo. Ninguém riu. Ninguém comentou. O tipo de silêncio que não é vazio é a tensão total. Até a música ambiente, que antes era discreta, pareceu sumir. Yos moveu o rei para escapar. Mariana trouxe outra peça e deu novo cheque. E depois outro. Uma perseguição. Um empurrão psicológico. O rei dele começou a correr como alguém que perdeu o controle do próprio palácio. Ela está encurralando, sussurrou o homem de blazer cinza. Não é sobre material. É posição. Yos olhou para o relógio do torneio. O tempo dele estava descendo. Ele respirava mais rápido. Um brilho de suor apareceu na testa, delicado, mas visível sob as luzes do cristal. Mariana respondia em 2, 3 segundos, como se ela já tivesse visto aquele cenário antes. E tinha. Na biblioteca, na rua, na mente. O xadrez era o único lugar onde a fome e o frio não mandavam. Um rapaz com celular abriu um aplicativo de análise de partidas. Começou a registrar os lances. Ele arregalou os olhos e falou mais alto do que pretendia. Isso é linha profissional. Isso aqui é coisa de gente treinada. Isso não se aprende na rua. O murmúrio cresceu como onda. Mais gente se aproximou. De 50, virou 100. Pessoas que nem estavam no torneio vieram só para ver. O salão de luxo agora parecia uma praça. Só que uma praça onde poder, pela primeira vez, estava tremendo. Yos tentou reagir com agressividade. Você vai cansar. Eu tenho mais peças. Ele falou para o público também, como se precisasse convencer alguém além de si mesmo. Mariana não se abalou. Ter peça não é ter jogo, ela disse, em voz baixa, mas clara. O homem de óculos completou, para quem estava ao lado. Ela quer o rei. Ela quer a gaiola. E então veio o erro. Um erro simples, de gente que está com pressa e com medo. Yos moveu uma peça e, sem perceber, fechou a própria rota de fuga. Ele trancou o rei com as próprias mãos. Mariana viu na hora. O público também percebeu, mesmo sem entender o porquê. Porque o ar mudou. O tipo de mudança que acontece quando alguém vê a queda antes do tombo. Yos encarou o tabuleiro. Engoliu seco. E, pela primeira vez, a voz dele falhou um pouco. Eu me enganei. Posso voltar a esse lance? O salão ficou dividido entre choque e prazer. Alguns queriam ver ele humilhado. Outros estavam apenas curiosos. Mas todo mundo sabia. Regra é regra. Mariana manteve o olhar sereno. Não. Yos tentou sorrir, mas foi um sorriso que não encaixou. Vamos ser razoáveis. Eu te dou 2 casas. 3. Dinheiro. O que você quiser. Só volta o lance. Mariana respirou fundo. E, nesse instante, quem olhou para ela viu não uma mendiga, não uma invasora, não alguém assim. Viu uma mulher inteira. Ferida? Sim, mas inteira. Não, ela repetiu, sem raiva. Você precisa jogar com o que fez. Yos bateu a mão na mesa, de leve, mais por nervo do que por agressão. O rubi no dedo brilhou como irritação. Mariana fez um lance curto, direto, como se anotasse na cabeça. Dama entra, rei aperta. Mais um cheque. O rei dele foi empurrado para o canto. O público começou a falar em sussurros. Faltam poucos lances. 2, 3. Yos olhou para Mariana e a pergunta saiu sem a máscara de superioridade. Por que você está fazendo isso? Você podia terminar agora. Mariana parou. Ela viu o mate, viu o final, viu o rei preso, viu a vitória que era mais do que vitória. Era casa, era teto, era dignidade. Mas, ao invés de bater com o martelo, ela fez algo que ninguém esperava. Ela mostrou um caminho mínimo de defesa, um jeito de segurar por mais alguns lances. Se você trouxer aquele cavalo de volta, você consegue bloquear minha dama por um tempo. Vai durar 10,
15 lances. O salão quase respirou junto, sem entender. Yos arregalou os olhos. Por quê? Ele perguntou, como se aquilo fosse insulto. Mariana falou com calma, e cada palavra parecia sair do lugar onde a dor mora, mas sem desespero. Eu não quero que você perca sem saber que perdeu. Eu quero que você entenda. Eu quero que você veja o que fez. A decisão, o erro, a consequência. A frase não era ameaça, era lição. E ali, a energia do público mudou de vez. O deboche tinha morrido. O que havia agora era respeito. Um respeito desconfortável, porque obrigava aquelas pessoas a olhar para alguém que elas tinham tentado apagar. Yos, sem opção, seguiu a sugestão. Jogou. Tentou resistir, mas já era tarde. Mariana conduziu o final com paciência. Ela avançou um peão como quem caminha devagar para fora de um buraco. Um peão, só um, atravessando o tabuleiro com destino certo. Ela vai promover, disse o homem de óculos, quase encantado. Yos tentou impedir. Jogou uma peça para travar, mas Mariana calculou e capturou. O peão chegou ao fim. E, com um gesto simples, virou dama. Um suspiro coletivo percorreu o salão. E então, pouco depois, outro peão também avançou, apoiado pelo resto. E virou mais uma dama. 2 damas. 2 centros de poder. 2 vozes dizendo, acabou. Mariana coordenou as 2, empurrando o rei para o último quadrado possível, como se fechasse portas, janelas, caminhos. Yos olhava e já não parecia um sheik intocável. Parecia um homem. Só um homem diante do próprio limite. Mariana parou no lance final. Não para provocar, para confirmar. Olhou para ele e perguntou, baixa e firme. Você está vendo? Yos respirou, aceitando o inevitável. Estou. Mariana sentiu. Então você aprendeu. E fez o último lance. Checkmate. Por um segundo, ninguém se mexeu. O silêncio foi tão grande que parecia que as luminárias tinham parado de brilhar. E então, de repente, o salão explodiu em aplausos. Aplausos altos, surpreendidos, quase desesperados. Gente que, minutos antes, queria expulsá-la agora batia palmas como se precisasse se redimir com barulho. Yos ficou sentado, olhando o tabuleiro. Depois levantou devagar. O orgulho dele estava ferido, mas havia algo novo ali, a vergonha verdadeira, que é a primeira porta para a mudança. Ele deu a volta na mesa e, diante de todo mundo, falou de forma diferente. Sem espetáculo, sem ironia. Você jogou muito bem. Mariana ficou em pé também, segurando a alça da mochila. Qual é o seu nome? Yos perguntou, e dessa vez não era para humilhar, era para registrar. Mariana Santos Oliveira. O nome ecoou no meio do luxo, e o público repetiu em murmúrio, como se aquele nome merecesse ficar. Yos engoliu seco. A aposta estava feita. A promessa tinha testemunhas. Não havia saída elegante. Ele puxou o celular e ligou para alguém, na frente de todos. Traga meu advogado. Agora. Quero a escritura pronta. Quero tudo resolvido em 2 horas. O gerente do hotel parecia não acreditar no que via. Os seguranças, que antes eram ameaça, agora estavam sem função. Um deles desviou o olhar, constrangido. Yos olhou para Mariana, com um esforço que parecia doer no ego. Falou, eu errei com você. Eu te julguei pela roupa, pela aparência, pela minha soberba. Me desculpe, o pedido não apagava a dor, mas abria um caminho. Mariana não sorriu. Ela não precisava vencer também no teatro. Ela só assentiu, como quem aceita a realidade sem se curvar. Pegou a mochila e saiu do salão com passos calmos. E o som do porcelanato, que antes tinha sido vergonha, agora era apenas caminho. 2 horas depois, Mariana estava em uma cafeteria pequena, perto do hotel, um lugar simples, com cheiro de café forte e pão quente. Ela estava sentada numa mesa de canto, as mãos envolvendo uma xícara que uma senhora do balcão tinha oferecido sem cobrar. Você está pálida, filha, a senhora disse, com doçura.
Come alguma coisa. Mariana agradeceu com os olhos. Ainda parecia que tudo era sonho. A porta abriu. Um homem de terno entrou, segurando uma pasta. Atrás dele, um assistente, o advogado de Yos. Ele se aproximou e abriu a pasta sobre a mesa, com cuidado. Mariana Santos Oliveira, sou eu. Ele colocou papéis diante dela. Um apartamento na Zona Oeste. 3 quartos. Escritura sem dívidas, sem condições, totalmente no seu nome. Endereço completo. Ele apontou a linha, como se quisesse garantir que ela entendesse. Isso é real. Mariana leu. As letras tremiam. Não porque estavam se mexendo, mas porque os olhos dela estavam cheios de água. Ela pegou a caneta. A mão tremeu. Ela pensou em quantas vezes tinha assinado coisas, achando que era amor e era armadilha. Agora ela assinava algo que era proteção. O advogado entregou um envelope com uma chave. Depois outro envelope menor. Aqui tem um valor para você se reorganizar. Mariana ficou confusa. Por quê? O advogado fechou a pasta. Porque o que aconteceu hoje é o mínimo. Ele se levantou e saiu sem mais palavras. E Mariana ficou ali, com uma chave na mão, como se estivesse segurando algo sagrado. A senhora do balcão olhou de longe, sem perguntar nada, apenas sorriu, como quem entende sem precisar de história. Naquela noite, Mariana abriu a porta do apartamento. O lugar estava vazio. Paredes brancas, piso de madeira brilhando. Uma janela grande mostrava a cidade em movimento, luzes passando, vidas acontecendo. Ela entrou devagar, como se tivesse medo de que alguém dissesse você não pode. Mas ninguém disse. O silêncio daquele lugar não era humilhação, era paz. Ela deixou a mochila no chão. Sentou no chão também, encostada na parede, e chorou. Chorou como quem passa anos segurando. Chorou pela vida que perdeu, pelo pai, pelos troféus guardados, pela rua, pela fome, pelas noites em que o frio parecia eterno. Chorou e depois respirou fundo. E, pela primeira vez em muito tempo, ela dormiu sem precisar ficar alerta para passos. O tempo passou. Não rápido, não fácil, mas passou como passa para quem insiste. Mariana comprou um colchão simples primeiro, depois uma mesa, depois uma cadeira, depois um lençol que cheirava a sabão. Ela voltou a cuidar da saúde, procurou um posto, renovou a receita, tomou remédio de pressão. Começou um curso online. Arrumou um trabalho, pequeno no começo, mas honesto. O corpo dela foi voltando a ser dela. As mãos, ainda marcadas, começaram a cicatrizar. E o xadrez não ficou só naquele salão. Toda semana, Mariana levava um tabuleiro para um parque e colocava em uma mesa de pedra. Crianças e adultos paravam, curiosos. Alguns riam, outros desafiavam. Mariana ensinava com calma. Xadrez não é força, ela dizia. É enxergar, é ter paciência, é planejar. E é não desistir quando parece que você já perdeu. Muita gente não sabia quem ela era. E isso era bom. Ali ela não era a mulher do casaco velho. Era a professora. Era a pessoa que olhava nos olhos e dizia: você consegue pensar outro caminho. Um ano depois, o telefone dela tocou. Um número internacional. Ela atendeu com cautela. Mariana, a voz era de Yos, mais baixa do que antes, sem palco. Sim. Como você está? Mariana olhou pela janela do apartamento, onde a luz da manhã entrava sem pedir licença. Eu estou bem. Do outro lado, houve um silêncio curto, não vazio, apenas humano. Eu soube das aulas no parque. Yos disse, meu sobrinho. Karen, 8 anos. Ele tem ido. Ele voltou para casa falando de você como se você fosse importante. Mariana sorriu de leve, surpresa. Karen é inteligente, ela respondeu. Só precisa de incentivo. Yos respirou, e parecia alguém tentando escolher palavras sem a armadura de sempre. Aquele dia, você podia ter me destruído. Você podia ter terminado rápido e me deixado pequeno na frente de todos.
Mas você escolheu ensinar. Isso me mudou. Eu não digo que virei outra pessoa de um dia para o outro, mas eu comecei a tentar ser melhor. Mariana ficou em silêncio por um instante. Ela pensou no rosto dele suando, no pedido para voltar o lance, na oferta de casas, no orgulho rachando. E pensou também no que ela mesma tinha escolhido, não só vencer, mas transformar. Eu acredito, ela disse, mas mudança é treino, igual xadrez. Você erra, entende, corrige e tenta de novo. Yos respondeu com um tom quase humilde. Obrigado. E desligou. 2 anos depois, Mariana abriu uma pequena escola de xadrez. Nada luxuoso. Uma sala simples, com mesas, tabuleiros e cadeiras. Na parede, uma frase escrita à mão. O tabuleiro não olha sua roupa. Ele só responde ao seu próximo lance. Ela oferecia aulas gratuitas para pessoas que tinham vivido na rua, para quem estava em abrigo, para quem tinha perdido tudo e precisava de um lugar para reconstruir a mente antes de reconstruir o resto. Alguns chegavam desconfiados, com o mesmo olhar que ela teve um dia. Mariana recebia com o mesmo cuidado que um pai teria recebido uma campeã de 12 anos. E quando alguém errava, ela não humilhava. Ela perguntava: o que você viu? O que você não viu? O que você pode ver agora? 3 anos depois daquela noite no hotel, Mariana estava na varanda do apartamento com uma xícara de chá. A cidade estava calma. O céu tinha um tom suave, quase lilás. O celular vibrou com uma mensagem curta, de um número que ela reconheceu. Obrigado por tudo o que você está fazendo. Mariana olhou para a tela e, por um instante, lembrou do toque frio do mármore, do som da cadeira no porcelanato, do olhar de 100 pessoas. Lembrou do medo. E lembrou também do momento em que o medo virou foco, em que o foco virou força, e em que a força virou gentileza. Ela tomou um gole de chá, respirou fundo e deixou a pergunta ficar no ar, como se estivesse falando com quem ouve essa história agora. E você? A vida já te colocou em uma posição em que parecia impossível vencer. Mesmo assim, você conseguiu encontrar um próximo lance. Se essa história despertou algo em você, guarda essa sensação. E, quando o mundo te olhar como se você não pertencesse, lembra, o tabuleiro não escolhe quem é digno. Ele só revela quem aprendeu a pensar, a resistir e a jogar até o fim. Por quê? Mesmo quando tudo parece perdido, sempre existe uma próxima jogada.